Olá, queridos, tudo bem? Estamos aí com mais um quadro Você Sabia Disso? E hoje temos um assunto novo, para muitas pessoas até novo. A pergunta que eu faço é, lá em João capítulo 10, versículo 10, quando fala o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, se refere a quem? Quem é esse ladrão? De quem Jesus está falando? Queridos, quem de nós ou quem de vocês aí já não disse esta passagem se referindo ao diabo? Ah, lá em João 10:10 diz que o ladrão, que o diabo não vem senão a roubar, matar, a destruir. Pregadores, pessoas que pregam para uma ou duas pessoas, pessoas que vivem evangelizando, todo mundo, todo crente fala, ao invés de falar o ladrão, fala o diabo, não vem senão roubar, matar e destruir. Mas a pergunta que eu faço, a quem se refere exatamente essa passagem ou a esse versículo? É realmente ao diabo? A resposta é não. Não se refere ao diabo. Se refere aos falsos profetas, a começar pelos fariseus, porque se você for analisar em João capítulo 9, quando aquele cego de nascença foi curado por Jesus, quando Jesus cospe no chão e junta, faz um lodinho, põe no olho do cego e fala, vai, lava-te no tanque de Siloé, ele foi, lavou, foi curado, e ali ele estando na sinagoga, os fariseus sabendo que um cego tinha sido curado em pleno sábado, foram questionar, mas quem foi? O cego diz, olha, foi um homem chamado Jesus. Aí eles ficaram doidos, ficaram machos querendo saber se era verdade realmente que ele era cego, pediu para chamar os pais do cego, os pais vieram e perguntaram, teu filho realmente era cego? Sim, ele era cego de nascença, e os pais responderam que ele era cego, que ele foi curado, foi, mas quem curou ele? Pergunte a ele. Eu acho até hilária essa passagem de capítulo 9 de João, porque é até interessante como os fariseus encheram o saco do cego para querer tirar toda a virtude de Jesus. E aí é quando Jesus, no versículo 39 do capítulo 9, ele chega a dizer, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem sejam cegos. Os fariseus, ouvindo isso de Jesus, disseram, será que está falando de nós? E na verdade é bem aí, bem por aí mesmo. Quem não conhecia Jesus passou a conhecer é salvo. Aquele que diz conhecer continua sendo cego, assim eram os fariseus. E Jesus se referia a estas pessoas, aos fariseus. São aqueles que não entram no curral, não entram pela porta e não deixam os outros também entrar. São aqueles que tiram a paz das pessoas, a fé das pessoas, a alegria das pessoas, os ladrões de alegrias, são os mercenários. Jesus se referia a estas pessoas aqui em João 10:10. As pessoas, o mercenário chega a dizer aqui no versículo 13, que o mercenário, ele vê o lobo, ele sai correndo e larga as ovelhas, mas ele chega a dizer no versículo 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Queridos, quantas pessoas falam, mas não estão nem aí com os fiéis, não tem aquele amor, engano, são falsos mestres, falsos pastores, enganadores. Quantos vêm com profetagem, com visagem, nada de profecia, nada de visão, vem ensinando coisas que não são reais, que não são verdadeiras. Na verdade, o versículo 10 se refere exatamente a estas pessoas que ensinam o que não é para ensinar, falam o que não é para falar de uma forma errada, tirando toda a fé, toda a alegria, toda a paz, e muitos crentes que existem aí. Quantos crentes que seguem, que ouvem, que são pessoas fiéis, mas aí vem um falso mestre, um falso pastor. Temos que tomar cuidado agora até no canal da internet, quantos falsos pastores, pessoas desigrejadas falando, sai da igreja e fica falando coisas que não deve falar, deixando as pessoas mais confusas. Na verdade, Jesus se referia exatamente esse versículo a esses falsos profetas, falsos pastores, mercenários, pessoas só pensam em tirar da ovelha, mas cuidar e tratar nada, não fazem nada. Então, esta passagem se refere exatamente a estas pessoas e não ao diabo, especificamente nesse versículo. Agora a pergunta é, pastor, se não é o diabo, então não posso mais falar que o diabo não vem senão matar, roubar e destruir? Gente, na minha humilde opinião, como pastor, eu não vejo nenhum problema se você continuar falando, mesmo porque todas essas ações são demoníacas mesmo.
roubar, matar e destruir, não é só a vida não, é a paz, é a alegria, é destruir casamento, destruir lar, destruir a fé da pessoa. Isso aí são coisas que o diabo faz. Mas infelizmente tem tantas pessoas fazendo no lugar dele, como os fariseus querendo tirar a virtude de Jesus e continuando sendo cego, enquanto o cego passou a enxergar Jesus, que no final ele confessa Jesus, ele se ajoelha e recebe Jesus como Salvador dele. Então o próprio Jesus fala que eu sou a porta, as ovelhas conhecem a voz do pastor, e eu sou a porta que abro para o aprisco para aqueles que querem entrar, e Jesus diz, eu sou a porta, e quem entra será salvo, terá a sua salvação. E quantos falsos mestres e pastores têm fechado a porta para que as pessoas não entrem? Quem são eles para impedir as pessoas de chegar até a Cristo? Mas com tanta falsidade, com tanta religiosidade, pessoas acabam não indo na igreja, e tantas pessoas também que acabam não indo e impedindo o outro que também vá. Também é um mercenário, porque além dele não ir, ainda impede o outro de ir. Então, na verdade, o versículo se refere exatamente a essas pessoas, a esse bando de pessoas que dizem conhecer a Jesus, que dizem ser fiel a Jesus, dizem seguir a Jesus, dizem estar ensinando as coisas de Jesus, na verdade não estão ensinando nada e deixando as pessoas mais confusas. A quem se refere essa passagem? Exatamente aos falsos que dizem servir a Jesus, mas só estão atrapalhando aqueles que querem servir. Você sabia disso? Eu sou o pastor Lúcio Duarte, do Ministério Resplandecer em Cristo. Você que assistiu essa mensagem, esse ensinamento, se inscreva no meu canal, curte, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário e você receberá muitos outros vídeos a esse assunto. Um abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Olha, tem aqui também o meu livro, gente, é um livro abençoador para os casais. 10 frases impróprias para o casamento. Ao ler este livro, você vai perceber quantas coisas você aprontou no seu casamento sem você ter noção. Porque o poder da palavra, ela tem peso. E muitos casamentos têm tido problema devido às palavras. E com este livro você vai aprender a se comportar melhor, a se expressar melhor junto ao seu esposo e à sua esposa. Você pode adquirir esse livro, 10 frases impróprias para o casamento. Você pode adquirir através do Mercado Livre e também pela a nossa igreja. Você tem aí o nosso endereço, a nossa igreja, o Ministério Resplandecer em Cristo, e você pode adquirir e certamente o seu casamento não será o mesmo quando você ler esse livro. Será abençoador para o seu casamento. Deus abençoe.